Olá, boa noite! Você sabia que todo relacionamento conflituoso tem uma base? Infelizmente, a nossa existência é rodeada de camadas de mentiras e crenças limitantes que afetam todos os aspectos da nossa vida. Por exemplo, desde a infância, você ouviu dos seus pais, parentes, amigos e colegas muitas coisas sobre você, sendo que a maioria dessas coisas que as pessoas falam de você são projeções da própria realidade e das crenças deles. Os medos, inseguranças e muitas outras coisas que você sente e acredita sobre você não são verdade da sua essência, são da mentira emocional dos outros. Ao acreditar nessas mentiras, elas se tornam suas verdades e passam a afetar tudo na sua vida. Isso é a base do relacionamento de você com você mesmo, assim como também é a base do relacionamento com tudo e todos na sua vida. Boa noite, estamos começando mais um programa do Introspectismo. Falamos em nome do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH, aqui em Apucarana. E no programa de hoje nós continuaremos falando sobre as identidades. Hoje falaremos sobre as identidades negativas. Muitas vezes nós acessamos essas identidades negativas do arrogante, do invejoso, do pessimista e acabamos ficando muito tempo envolvido nessa energia. Quando nós temos consciência aonde nós estamos no nosso processo, nós identificamos rapidamente. Opa, eu estou acessando aqui a identidade do pessimista, achando que nada vai dar certo na minha vida, ou menosprezando uma ideia, um projeto que eu estou tendo aqui na minha mente, achando que isso não é o caminho. E quando eu identifico, eu posso mudar essa frequência, porque as identidades também são frequências. Então, a partir do momento que eu elevo a minha frequência, eu me conecto com as identidades mais positivas e elevadas. Mas se a minha frequência está baixa, eu estou nervosa, eu estou triste, irritada, eu acabo me conectando com as identidades de frequência baixa, as identidades negativas. Então, acompanhe a gente aqui no programa de hoje para identificar se você está vivenciando identidades positivas no seu dia ou negativas. Boa noite, Dr. Celso. Boa noite, Mayusha. Boa noite, telespectadores. Muito obrigado por estar conosco nesta jornada para dentro de si, o introspectismo. Ainda falando sobre as identidades, nós percebemos que a realidade da existência humana é permeada por uma dança de identidades. A todo momento, vou dar um outro exemplo aqui para vocês entenderem, vamos falar de um advogado. No consultório, ele tem uma identidade de advogado. Se ele está jogando futebol, por exemplo, ele coloca uma identidade, né, do esportista. E aí ele vai na casa dos pais, por exemplo. Lá ele está com a identidade do filho. Quando ele vai para casa, a identidade do marido, do pai, né? Essa dança de identidade é coordenada pela casa emocional. Todos nós moramos numa casa emocional. Nós poderíamos dizer assim, para enriquecer mais a nossa conversa, Mayusha, nós poderíamos perguntar assim: quem eu sou? A resposta é: quem eu sou no mundo interno, eu não tenho resposta. Agora, no mundo externo, a pergunta é: em que frequência eu estou? Todos nós, seres humanos, somos permeados por frequência. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a pessoa depressiva. Não existe depressão. A depressão começa com a melancolia, com uma espécie de tristeza. Aí a pessoa vai entrando naquele buraco escuro e daqui a pouco ele entra numa frequência extremamente danosa chamada frequência da depressão. E aí nós falamos assim, não existe depressão, existe uma frequência onde vibram milhares e milhares de pessoas depressivas. Da mesma forma, o alcoolismo. O alcoolismo, a pessoa chega no nível do alcoolismo quando ele conecta com
as vibrações do alcoolismo emanada por milhares e milhares e milhões de pessoas em todas as áreas da vida. Por exemplo, a riqueza é uma vibração, é uma frequência que nos leva e nos conecta com a riqueza, com a infinita provisão. A pobreza, o que é a pobreza? É uma frequência, é uma identidade de pobre. E essa identidade também está conectada em uma frequência vibratória de pobreza, onde vibram milhares e milhares de pessoas naquela mesma frequência. E é isso que nós precisamos entender. Se eu pego e começo a falar em pobreza, falar em dificuldade, a pandemia está aí, a dificuldade está chegando, eu estou dando um comando para a minha mente inconsciente se conectar na escassez, na vibração da pobreza, da doença. Agora, se a minha casa emocional, Mayusha, é estruturada, eu tenho estrutura, eu fui amado pelos meus pais, eu fui amado eu me amo, né? Eu faço o que eu amo. Eu olho para essa pandemia, olho para essa situação e falo, ok, eu acolho isso, eu não posso lutar contra, e está tudo bem, nós vamos sair dessa numa boa. Então eu entro numa vibração de harmonia, e aí as coisas começam a acontecer harmoniosamente bem. É isso, né, Mayusha? É importante, acho que, dizer também que para quem tem algumas possibilidades a mais, é mais fácil vibrar essa frequência da confiança. Algumas pessoas nesse momento estão desempregadas, vendo seus filhos passar fome ou vontades. Então, quando a gente está sem segurança, a gente vive buscando essa frequência para encontrar a segurança. Então, o nosso foco mental está todo voltado na busca de um trabalho, na busca de conseguir dinheiro. E quando a gente está nesse foco da primeira necessidade, é difícil a gente só confiar que tudo vai dar certo. Mas quando a gente mergulha no caminho do autoconhecimento, a gente começa a se permitir, mesmo estando numa fase complicada e de dificuldade, a gente confia no universo. Eu vou trazer uma história aqui interessante de uma funcionária nossa que ela me contou uma vez, que ela morava em São Paulo e ela tinha filhos pequenos, estava desempregada. E ela fez o almoço com as últimas comidas que tinha em casa. Ela pegou, sei lá, a última cenoura, o arroz, o feijão, fez o almoço, lavou as panelas, e aí ela pegou a panela limpa, mostrou para cima e falou, olha Deus, acabou as últimas comidas que tinham na minha casa. Minhas crianças precisam de janta, eu confio que o Senhor vai me prover essa comida. E beleza, continuou lá no dia a dia dela. Aí, logo à tarde, assim, lá pelas 3 horas, uma pessoa desconhecida bateu na porta dela e disse assim para ela, eu não sei porquê, eu estava no mercado e eu senti que tinha que comprar algumas coisas a mais, e eu estava passando pela porta dessa casa e eu senti que era aqui que eu precisava entregar essas sacolas. E a pessoa levou mantimentos necessários para mais ou menos uns 15 dias, levou pão, levou doce, até um limão que ela tinha pedido na hora do almoço, que ela queria pôr numa salada, tinha também dentro das sacolas. Então, mesmo na dificuldade, sem ter comida, com a sensação de que os filhos poderiam dormir aquela noite com fome, ela confiou e entregou na mão do divino que a solução viria, e a solução veio. Maravilha, é isso mesmo. Em primeiro lugar é a fé, mas todos nós seres humanos, nós temos dentro de nós a centelha divina. Independente da situação que você se encontra hoje, talvez você seja uma pessoa que se enquadra nessa fala da Mayusha, que a situação está difícil, desempregado, sem dinheiro, com as contas atrasadas. Então a pergunta que eu faço para você é, por que você chegou nesse nível de dificuldade? Onde está a ponta da corda dessa dificuldade? Com certeza isso aí começou há bem tempo atrás, ou isso veio talvez dos seus ancestrais. Aí está o introspectismo para trazer uma proposta de solução dos problemas a partir do nosso interior. Tudo está dentro de nós. A história da nossa família está dentro de nós. A história de vidas passadas está dentro de nós. E é isso que nós chamamos de casa emocional.
Por exemplo, se os meus ancestrais tiveram as mais variadas desordens nas finanças, e eu, em vidas passadas, também tive comportamentos totalmente desordenados nas finanças, é bem provável que a minha casa emocional venha com uma fragilidade muito grande para essa existência. Tem que identificar, né, Mayusha? Tem que identificar e é muito importante resolver. Então, se você que está nos ouvindo percebe essa dificuldade na área financeira, quer saber como faz para resolver, é um mergulho no autoconhecimento, na terapia, no estudo. E nós, ali no Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, te entregamos todas essas formas de possibilidades de resolver qualquer questão que você tenha. Se você nos assiste na internet pelo YouTube, entre em contato com a gente e pergunte pra gente, olha, eu ouvi o programa sobre a casa emocional, sobre as identidades, e eu tenho uma fragilidade na área financeira. Nós atendemos à distância, nós podemos fazer terapias, né, para você que esteja em qualquer lugar do mundo. E também temos alguns cursos de autoconhecimento onde você pode entender qual casa emocional sua está frágil. Porque as casas emocionais nós recebemos de presente dos nossos pais. E elas são embasadas de acordo com a nossa família. Então, olhe para os seus pais, olhe para a história da sua família. Como que é? É muita tristeza ou é muita alegria? É muita dificuldade ou tudo vem com facilidade? A partir do entendimento da história da sua família, você vai entender como você vai lidar com a sua história. Porque a sua história ela não é sozinha, separada. Ela é uma continuidade. E nessa continuidade você precisa olhar e entender o seu processo. E a gente pode ajudar todo mundo nesse entendimento, né, Dr. Celso? Sim, é verdade. A Mayusha falou algo bastante profundo, né? A questão da continuidade da história da nossa família e também a nossa história de vidas passadas. Vejam, se nós não passarmos pelo processo de individuação, é bem provável que a gente arraste por toda essa existência um tremendo vagão pesado de problemas e karmas da nossa ancestralidade. E a individuação é um processo extremamente pessoal. É dentro de um processo terapêutico, nós fazemos isso durante as terapias, nas constelações e nas imersões de individuação. Isso é maravilhoso e todos nós, seres humanos, precisamos encontrar a ponta da corda do emaranhado que nos prende nas dificuldades. Como eu disse, tudo é frequência. O pessimista, ele é pessimista por quê? Porque a casa emocional dele está mal formada. Então ele não acredita nem em si. E quem não acredita em si também não acredita em Deus. Isso é muito real. Então o pessimista ele está numa vibração de pessimismo. E da mesma forma, o avarento, a pessoa avarenta. A avareza, diz a Bíblia, que é pior do que pecado de feitiçaria. Avarento é aquela pessoa que só quer para si, não olha para o seu semelhante, às vezes passa até dificuldade para não gastar dinheiro, não come aquilo que gosta, aquilo que deseja, não dá aos filhos aquilo que eles precisam, de medo da escassez. A avareza é medo da escassez. E todos nós podemos estar conectados na escassez. É só analisar que frequência nós estamos conectados. No medo, na falta, na escassez, isso vai se manifestar nas nossas vidas. Né, Mayusha? Sim, com certeza. É importante aqui trazer até um exemplo, talvez para trazer mais dinamismo e entendimento para quem nos assiste. Por exemplo, o personagem do Tio Patinhas, né? Ele mergulha, ele tem na casa dele um rio de dinheiros, onde ele mergulha naquele dinheiro que ele acumulou para ele. E ele não divide com ninguém porque ele tem medo daquele dinheiro acabar. Então é importante também você ter esse entendimento que você só vai se conectar com a abundância se internamente você tiver essa conexão e essa disponibilidade de levar essa abundância onde você estiver. A abundância, ela não deve ser só para você, porque daí ela vira escassez também. Então, olhe para o seu interior e perceba se você deseja acessar dinheiro só para guardar e enriquecer ou se o seu propósito é disseminar no mundo, levar para o mundo riqueza também através dos seus dons, da sua missão e do seu talento.
O programa de hoje se encerra por aqui. Obrigado por ter ficado com a gente. Até mais. Um grande abraço e até amanhã. E aí, gostou do nosso programa de hoje? Então entre em contato conosco e participe semanalmente do nosso grupo de estudos do introspectismo. Faça já a sua inscrição. Um grande abraço e até amanhã!